Meus amados, muito bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler os 10 primeiros versículos de Apocalipse 19. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor e depois permaneceremos em pé para uma breve oração. Apocalipse, capítulo 19, do verso 1 até o final do versículo 10. Vamos ler todos juntos. Apocalipse 19, começando no verso 1, indo até o final do versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela maravilha mesmo de termos a tua palavra, Pai, em nossas mãos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos assim a tua mensagem, Pai, no nosso idioma. É até fácil, Pai, conseguir uma Bíblia, mas homens e mulheres, Pai, no decorrer da história, deram até suas vidas. Até muitos foram martirizados, Senhor, para que a palavra chegasse até nós. Mas também te dizemos, Pai, que isso não é suficiente. Essas coisas, as tuas coisas são espirituais e elas só podem ser discernidas, Pai, espiritualmente. Então precisamos da ação do teu Espírito Santo como professor, como mestre nessa manhã.
Fala aos nossos corações, Pai. Dá a porção da Tua palavra para nós. E fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Podemos assentar, meus amados. Este trecho da palavra de Deus fala de casamento, né? E estava pedindo de Deus quando o pastor Herbert convidou para trazer a palavra essa manhã. Aí eu me lembrando do casamento do Jander e da Rebeca, o Senhor me trouxe esse trecho, né, da palavra de Deus. Aqui está falando de casamento e, se me permite dizer, né, a noiva estava muito bonita. Não é verdade? Não é isso? Muito bonita. E, assim, hoje eu gostaria de falar sobre a beleza da noiva. A beleza da noiva. Antigamente, meus amados, no Antigo Testamento, o Senhor tratava o povo de Israel como, assim, a sua noiva ou até mesmo a sua esposa. Assim era tratado o povo de Israel no Antigo Testamento, né? Ele sempre falava de Israel muitas vezes ele foi tratado em relações matrimoniais mesmo, né? Como se Deus tivesse desposado aquele povo, né? E seria assim uma fidelidade, uma união entre Deus e seu povo, o povo que ele constituiu a partir de Abraão. Isso no Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, hoje, né, na época da graça, a Bíblia nos diz que a noiva do Senhor agora é a igreja. Aqueles que recebem Jesus como seu Salvador. A igreja é a sua noiva. A igreja é a sua esposa do Senhor Jesus. Mas, escute, e eu quero tratar assim, eu procurarei tratar isso com muito cuidado. Israel, por mais que hoje a noiva do Senhor seja todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador, fazem parte da noiva, da esposa do Senhor. Israel tem um lugar importante na história como nação, sabe? Eu vou já lhe dizer porque isso eu pensei assim só fazer referência a isso, não é? Mas me permita, eu queria que fosse um ponto mesmo do nosso estudo aqui, né? Israel, né? Que antes, né, era noiva do Senhor, era esposa do Senhor, agora a igreja é a esposa do Senhor, mas Israel, como nação, tem um lugar importante na história. O Senhor tem um futuro glorioso para essa nação. Por que isso, meu amado? Por que essa ênfase? Porque o que acontece com Israel faz parte das evidências da vinda do Senhor. Nós estamos sendo levados assim, né, pastor Herbert, a falar sobre a vinda do... Temos sentido no coração, né? Não combinamos nada não, né? Mas nós temos falado lá no João Paulo, o irmão sempre faz referências à vinda. O clima, né? Os tempos. O Senhor disse, e ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, epidemias, terremotos em vários lugares. A multiplicação da iniquidade, não é que a iniquidade começou agora, sempre houve no mundo, mas preste atenção nessa palavra, multiplicação da iniquidade
E Israel também precisamos estar atentos, né? Assim, ali por volta de 67 depois de Cristo, o povo de Israel estava numa situação muito difícil. Vocês sabem que não era uma nação independente, assim, ela estava dominada pelo Império Romano, né? E naquele ano foi um ano muito forte que o povo, especialmente os zelotes, aqueles que nacionalistas, né? Inclusive Natanael, um dos discípulos de Jesus, antes da sua conversão, era um zelote, né? Eles lutavam muito, né, pela libertação do povo. Então houve uma resistência muito forte, uma rebelião muito forte contra o Império Romano. E depois de algum tempo, naquela época o imperador era o Nero, né? Então Nero morreu e se suicidou, né? E um homem assumiu chamado Vespasiano, o imperador Vespasiano, no ano de 69. E ele colocou o seu filho Tito como o chefe do exército, né? Do militar, chefe militar. E Tito teve mesmo a responsabilidade de abafar, mesmo acabar com a rebelião. E no ano de 70, ele massacrou mesmo Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém e a história diz que ele tentou que o templo não fosse destruído, mas a fúria mesmo dos seus soldados, ele não conseguiu deter a fúria dos seus soldados, que acabou incendiando o templo. E interessante que lá em Marcos, abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: Ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês estas pedras, vês estas grandes construções. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Saíram, né, viram um templo magnífico, construído com grandes pedras. E eles ficaram muito admirados, né? Mestre, talvez pensando algo indestrutível, né? As pedras eram gigantescas realmente. Existe lá ainda, meus amados, ruínas, eram pedras mesmo absurdamente grandes. Não precisava nem ser colocada argamassa nem nada, só o peso delas ali, né? E o Senhor diz assim, não vai ficar pedra sobre pedra. E quando no ano de 70, quando o templo foi queimado, conta-se que o ouro que estava no templo derreteu pelo calor e começou a entrar entre as pedras, sabe? E as pessoas ali na ganância, né, até arrancavam, tiravam mesmo aqueles blocos, né, para poder pegar o ouro que estava lá dentro. Não ficará pedra sobre... E tem o testemunho arqueológico mesmo, está lá, em Israel. Né? E no ano 70, com esse massacre, Israel deixou de existir como nação. Acabou. Houve a dispersão, eles foram dispersos pelo mundo inteiro e deixou de existir como nação. Mas veja bem,
no dia 14 de maio de 1948, escute, 14 de maio de 1948, a Organização das Nações Unidas, a ONU, decretou o Estado de Israel. Israel volta a ser um Estado. Israel volta a ser uma nação novamente. Alguns meses antes, no ano de 1947, se não me falha a memória, em novembro de 1947, a ONU fez uma resolução da partição, chamada de Partição da Palestina. Inclusive, essa sessão foi presidida por um brasileiro, né? Oswaldo Aranha, né? Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro, né? E então no próximo ano, ela veio a se tornar nação novamente. E preste atenção, meus amados, essa nação, ela passa a ocupar, olha, 1948, ela vai fazer 70 anos no ano que vem. Ela vai fazer 70 anos. Ela é uma nação muito jovem. O irmão Roberto tem 80, né, irmão? O Roberto ia fazer 11 anos quando ela ressurgiu como nação. E preste atenção, meus amados, ela hoje ocupa, não é verdade que Israel ocupa o centro das atenções ali, de todo esse conflito mundial, Israel não está lá? Isso não é por acaso, meu amado. Não é por acaso. É uma nação muito jovem. Nós temos 500 anos, né? E não temos essa influência que Israel tem. Né? Eu estava vendo alguns fatos interessantes. Né? Está se constituindo um dos maiores poderio militar do mundo. Né? Lá está o segundo maior instituto de tecnologia do mundo, né? Só perde para o de Massachusetts, né? Que é lá o de Tel Aviv, o segundo. Eles fizeram toda essa tecnologia de comunicação, Facebook, tudo desenvolvido por eles. São pioneiros na pesquisa de certas doenças. 90%, mais de 90% da água servida deles é reciclada. Desenvolveram a técnica de plantação em áreas desérticas e passa a ocupar o centro da história, né? Está ali aquele barril de pólvoras ali, né? O Oriente Médio. E ele passa a ocupar o centro das atenções. Então, por quê? Isso foi um parêntese, né? Já comecei com um parêntese. Por quê, meus amados? Para prestarmos atenção nos tempos. O Senhor diz, né? Ele não disse o dia e a hora que voltaria, mas ele deu sinais. Ele disse, observe a parábola da figueira. Né? Quando os seus ramos começam a brotar, preste atenção que está próximo o verão. Então, vamos atentar. Né? Prestemos atenção nesse povo. Deus tem um propósito. Aqui, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Diz assim, versículo 25, diz, portanto, não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel,
até que haja entrado a plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, Deus chamou esse povo com um propósito e ele não revogará o seu propósito. Ele tem, sim, um propósito, né? Aqui, dons e vocação, a chamada de Deus, né? São irrevogáveis. Deus não vai revogar. Porque alguns pensam assim, agora é a época da igreja, né? Acabou Israel, não tem mais importância, né? É um povo como qualquer outro. Não. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus tem um plano para esse povo, né? Quanto ao evangelho, são inimigos. Você sabe que Deus endureceu o coração de Israel para que a salvação chegasse aos gentios? Sabe disso? Aqui, né? Você lê em Romanos. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. E o Senhor, então, depois fará o seu propósito para com o seu povo. Então, eu falei isso aqui porque estamos falando da noiva do Senhor, né? Que era o povo de Israel, né? Agora é a igreja. Mas Deus continua com o seu propósito para com o seu povo. E isso é importante por causa do fim dos tempos. Atenção, né? Mas vamos falar assim da igreja agora como noiva do Senhor, né? A igreja como noiva do Senhor. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Diz a palavra de Deus assim: as mulheres, versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O versículo 27 diz: para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uma noiva, o Senhor está preparando uma noiva perfeita para Ele. Bela, adornada. Aqui diz assim, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Santificar aqui, a palavra santificar, os irmãos sabem, é separar. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui, meus amados, temos dois sentidos. Como o Senhor purifica, como o Senhor santifica, não é? Podemos ver aqui essa santificação e essa purificação que o Senhor fez assim. Eu não achei palavra melhor, mas em termos judiciais mesmo, em termos de justiça, perante Deus, a sua igreja é perfeita em termos judiciais, em termos da penalidade, não tem nada a pagar. Foi purificada do seu pecado.
Você sabe daquele episódio onde o Senhor lava os pés dos discípulos, João capítulo 13. Vamos lá para João capítulo 13. João capítulo 13 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vós estáis limpos, ele diz, mas não todos. O versículo 11 diz assim: Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Quando o Senhor estava falando aqui, ele estava falando em termos espirituais. Limpo. Nem todos estavam limpos. O Senhor nos purifica mesmo por meio da lavagem de água pela palavra. Nesse sentido, é completo. Judas não estava limpo. Ele disse: Vocês estão, mas nem todos. Essa limpeza, nesse sentido, ela é completa. O Senhor nos limpa de todo o pecado, nos purifica de todo o pecado. É pela palavra, meus amados, que vem essa salvação. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 11 diz assim: Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A salvação eterna vem pela pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, essa palavra que purifica, que limpa, foi assim que ele purificou a sua igreja em termos judiciais. Não tem mais culpa. Nada a pagar. Agora, pois, já nenhuma condenação há. E como veio essa salvação? Foi pela palavra.
E aqui o versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação. E a pregação, a fé vem pela... Você é salvo por meio da... mediante, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não é? É pela fé que você é salvo. Mas a fé vem pela pregação. E a pregação vem pela palavra. Eu acho interessante que parece que assim está trocada a ordem, né? A gente talvez imagine assim, né, que a palavra vem pela pregação, né? Você prega e a palavra... Mas ele diz que não, a pregação é que vem pela palavra. Essa pregação que salva, você só pode fazê-la mediante a palavra. Se você está pregando, mas não está pregando a palavra de Deus, não é uma pregação que salva, não vai salvar. O que tem que pregar é a palavra de Deus. Só pode ser digno de ser chamado pregação se você estiver pregando a palavra de Deus. A gente liga a televisão e tem tanta gente falando tanta coisa. Vem para Jesus e tu vai te livrar dos teus problemas financeiros, né? Vem para Jesus e ele vai salvar o teu casamento. Vem para Jesus e ele vai tirar teus filhos das drogas. Vem para Jesus. Tudo isso Deus pode fazer, sabe, meu irmão? Tudo isso Deus pode fazer. Mas isso não é o evangelho, não. Esse não é o evangelho, não. Pode ser até frutos do evangelho, mas não é o evangelho. O evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que salva. E a verdadeira pregação só vem por meio da palavra de Deus. O versículo 16 diz assim: mas nem todos obedeceram o quê? Ao evangelho. Sim, nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Onde foi que Isaías disse isso, meus amados? Quem vem para a ceia sabe, né? Quando foi que ele falou isso? Isaías 53, né? Quem creu em nossa pregação? E ele está dizendo que essa pregação aqui, se você observar, olha, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então essa pregação é o quê? É o evangelho. O evangelho. Quem deu crédito? Observe, nem todos obedeceram ao evangelho. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 3, né, para entendermos melhor, diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha a segunda vinda aqui, não é? Em chama de fogo, tomando o quê, meus amados? Vingança
contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O Senhor tomará vingança contra os que não obedecem, contra aqueles que não creem na pregação, contra aqueles que não creem no Evangelho. Versículo 9: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. É a palavra, meus amados, que nos purifica, é a palavra que nos salva, é a palavra do Evangelho. E nesse sentido, né, o Senhor purificou a sua igreja, ela é perfeita. Em sentido, em termos de penalidade, não tem mais. 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Perfeito, perfeito. Mas, voltando lá para Efésios, capítulo 5. Versículo 26 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Não é só em termos judiciais, não. Agora o Senhor também nos purifica a sua igreja em termos práticos mesmo, práticos, do dia a dia, das ações. O Senhor purifica. E o que ele usa para purificar? A palavra também. A palavra. O que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela o quê? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela tem mesmo seus efeitos práticos na nossa vida, na nossa conduta. Ela é útil ela serve para o ensino. Para te ensinar aquilo que você não sabe. Para repreender. Quando você faz uma coisa errada. A repreensão da palavra. Mas ela não só repreende. O Senhor é um bom pai, né? Ela corrige. O Senhor não só repreende, ele corrige. Ele não só diz que está errado, mas ele diz como é que é o certo, como é que você tem que fazer. Eu estava vendo, acho que eu já falei isso aqui, eu estava vendo uma vez um pastor falando, ele disse assim, uma vez o filho dele, pequeno, entrou com tudo, brincando, né, na casa, bateu a porta. Ele disse, ei, para. Aí, não é assim que se entra batendo a porta desse jeito, não. Ah, pai, desculpa. Ele disse, não, desculpa não. Você vai sair agora entra. Ele mandou o menino fazer 10 vezes, sabe? Entra, abre a porta, fecha, 10 vezes. Agora sim, né? Está desculpado. Repreende, mais o quê? Corrige. E educa na justiça, né? Educado na justiça. É um processo, né, meus amados? Dá trabalho, né? Criar, né? O filho dá trabalho. Não é, pastor?
Cadê o Mário? Mário Abraim. O Mário conta uma história engraçada. Ele disse que ele foi para um amigo dele, acho que um amigo dele foi na casa dele, acho que era um aniversário, não me lembro. Irmão, pode confirmar. Aí alguém disse, teus filhos são maravilhosos, mano, né? Tu tiveste muita sorte, né? Aí ele disse que tinha 3 palmeiras, né? 3 palmeiras na casa de vocês. Aí ele disse assim, meu irmão, foi assim, deixa eu te dizer, essas 3 palmeiras, como é que eles foram? 3 meteoros, né? Que caíram lá no... É o buraco de 3 meteoros. Aí nós abrimos aquilo ali, né? E tinha 3 meninos lá dentro, sabe? Com 1 mês eles já sabiam falar, com 1 ano já sabia fazer conta. Ele foi dizendo, muita sorte, né? Ele disse, não é sorte não, meu irmão. É trabalho. É trabalho. E o Senhor faz isso, né? Usa a palavra mesmo para nos aperfeiçoar, para nos disciplinar, para apresentar uma igreja mesmo gloriosa, limpando mesmo as imperfeições, melhorando cada vez mais, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para as boas obras. O Salmo 119 louva a palavra de Deus, mostrando essas maravilhas, todas as virtudes da palavra de Deus, né? Eu não sei se todos sabem aqui, mas você sabe que o Salmo 119 é um acróstico, né? Bem grande. Ele tem 176 versículos, é isso? Salmo 119. 176 versículos. E o alfabeto hebraico é formado por 22 letras. 22 letras do alfabeto hebraico. Os versículos aqui de 8 em 8. De 8 em 8. Os 8 primeiros versículos, todos começam com a primeira letra do alfabeto hebraico. Claro, não dá para ver em português porque é diferente, né? Mas lá na língua hebraica, os 8 primeiros versículos todos começam com a primeira letra do alfabeto hebraico. Aí do versículo 9 até o versículo 16, os próximos 8, todos os versículos começam com a segunda letra. E depois do 17 até mais 8 versículos, todos começam com a terceira. É um acróstico, né? É um poema, o grande poema das Escrituras, e todo ele exalta a palavra de Deus. Chega no versículo 105, diz o quê? Lâmpada, é isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, para a minha vida, para o meu procedimento. E é assim, né, meus amados? O Senhor usa a sua palavra para tornar a sua igreja maravilhosa. A sua noiva, a sua esposa. Mas vamos lá para Apocalipse, né, onde nós começamos. Apocalipse. Capítulo 19. Versículo 6 diz assim: Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos
exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. A si mesma, né? A si mesma se ataviou. O que é se ataviar? É se enfeitou, se preparou, colocou o seu vestido nupcial, não é? E o versículo 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. A beleza da noiva. E o que é essa beleza, meu amado, da noiva? Ele explica o que é a beleza da noiva do Senhor. A beleza da noiva de Cristo. O que é esse linho finíssimo, resplandecente, puro? O que é? O final do versículo 9 diz, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Faz parte da beleza da noiva, meu amado. O procedimento santo, justo. E quando nós procuramos viver uma vida santa diante do Senhor, uma vida justa diante do Senhor, né? Ali a beleza da noiva está aparecendo. As suas vestes, seu vestido nupcial está aparecendo ali. Abra sua Bíblia, por favor, em Tito, capítulo 2. Um exemplo né, dessa beleza. 2:9. Ele diz assim, quanto aos servos, Tito 2:9, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, atos de justiça, né, meus amados? A fim de fazer o quê? De ornarem. O que é ornar, meu amado? Enfeitar, embelezar. A própria palavra de Deus, né? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Os atos de justiça se tornam um adorno da própria palavra também. Está embelezando a palavra de Deus. E tantas passagens, né, que a gente vê. Quando João Batista, né, prega o evangelho, as pessoas se convertem, eles começam a perguntar o que nós vamos fazer. Aquele que tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Os cobradores de impostos, né, não cobrem mais do que o estipulado. Atos de justiça. Né? Os soldados. Acabe com a extorsão. Se contente com o salário. É a beleza da noiva. A beleza da igreja. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Não somente em termos da nossa judicial, né? A palavra nos limpa, mas em termos práticos também. Que possamos mesmo lutar, meus amados, para nos tornarmos uma igreja bela, bonita, vestida de linho, finíssimo, resplandecente. A beleza da noiva. Né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado assim, por esse privilégio, Pai, de sermos a
a tua noiva, Pai, a tua esposa. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Obrigado pela tua palavra, Pai, que nos limpou da penalidade do pecado, tirou a nossa culpa. Obrigado por essa palavra que nos limpa dia a dia, Pai. E nos ajuda, Pai, a sermos assim uma bela noiva, Pai. Nos ajuda a praticar os atos de justiça mesmo, Senhor. Sermos um exemplo nessa sociedade podre, corrupta. Que a tua beleza se mostre em nós, Pai. Muito obrigado. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.